Bom dia. Fiquei muito feliz com o convite do Fábio e do professor Ricardo para estar aqui hoje com vocês. É a minha primeira vez aqui no grupo, né, Ricardo? E espero que seja a primeira de muitas, né? Fiquei bem contente. A temática comunicação rural é a minha temática, né, de pesquisa. Então, acho que a gente vai poder discutir algumas coisas interessantes aqui. Estou sempre disposta a discutir isso. O título da minha apresentação hoje é Agroprosa, Melhorando o Diálogo no Campo. Ele nasce, na verdade, esse Agroprosa, a gente tem até um slogan aqui, né? Uma logo do evento. É um evento que a gente realiza, ele é bienal, né? E ele tem aberto diversas questões de pesquisa, diversas problemáticas. Essa foto eu trouxe aqui só para ilustrar, foi uma mesa redonda que nós fizemos no primeiro evento, e onde a gente reuniu os diversos sujeitos que compõem a comunicação rural. Então, a gente tem representantes dos produtores rurais, a gente tem pesquisadores, a gente tem AFTA, a gente tem CAT, a gente tem alguns sindicatos, né? Então, a gente trouxe e colocou todo mundo aí na mesma mesa para discutir a questão da comunicação rural. E eu quis começar com isso porque, nesse dia específico, eu pude perceber como o diálogo na comunicação rural é importante. Porque naquele dia um membro do auditório perguntou sobre algum problema. Olha, qual é o principal problema regional de vocês hoje para o produtor? E o produtor falou, olha, é tal. Não me lembro agora especificamente qual era o problema. E aí, nesse momento, a pesquisadora da APTA, que é a doutora Adriana, ela falou... Não, mas para esse problema a gente já tem a solução há bastante tempo. E aí eu falei, puxa vida, como que o produtor está lá no campo com um problema, né? E ele não sabe que já existe a solução para isso. Então aí começou a me motivar a ir em direção a estreitar esse diálogo, né? Do produtor com os extensionistas e com os agentes de pesquisa. Por quê? Porque muitas vezes o extensionista, ele até vai, né, para o campo, mas ele vai com uma prática que às vezes já é uma prática até ultrapassada, um conhecimento até ultrapassado, que ele não vem na universidade e nem a universidade vai ao extensionista para passar as novidades, né? O que a gente chama de divulgação científica propriamente dita, porque a gente faz muita divulgação científica em periódicos para os nossos pares. Será que a gente está fazendo certo? Será que é realmente isso só que a gente precisa fazer? E nesse mesmo dia a gente recebeu aqui um profissional, um pesquisador de uma fundação que estava ligada a uma cooperativa lá no estado do Paraná. Dr. Ettore. E ele mostrou uma realidade totalmente diferente para a gente. Por quê? Porque lá existia esse diálogo. Porque a fundação ela era mantida pela cooperativa. Então, ou seja, os próprios pesquisadores estavam totalmente ligados às demandas dos produtores. E aí havia um diálogo totalmente presente, né? Então, o pesquisador, ele tinha um campo totalmente aberto para pesquisa, ele não tinha resistência, porque hoje a gente encontra muita resistência quando a gente vai no campo, e a gente vai ver por que a gente encontra essa resistência um pouquinho hoje, eu gostaria de debater isso com vocês. Então, a resistência é porque o produtor é um sujeito matuto, ele está lá no meio do mato, ele não quer conversar com a gente. Não é por isso, né? Eu realizei uma pesquisa em 2016, onde tenho dados de que 80% dos entrevistados, dos 150 produtores entrevistados, eles acreditam na pesquisa. Só que 90% nunca teve uma devolutiva de pesquisa.
95% não conhece as instituições de pesquisa da região onde ele está. Sendo que todas as pesquisas foram realizadas em regiões onde havia agências de pesquisa, tá? Então, isso é muito grave e a gente precisa parar para pensar nisso. Essa pesquisa que eu estou dizendo para vocês, ela foi realizada nesses 3 estados, o estado de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. O que a gente fez? A gente pegou alguns pesquisadores que estavam trabalhando com coleta de dados com produtores e fizemos uma análise do instrumento de pesquisa dele e depois ele indicou para a gente 10 produtores para que a gente entrasse em contato, para que a gente pudesse fazer uma avaliação do entendimento dele com relação ao instrumento de coleta, né? Isso trouxe dados assim, gente, para a gente não só do instrumento propriamente dito, mas da abordagem também, da forma como o pesquisador aborda o produtor rural. Então, são dados assim muito interessantes mesmo. Então, a gente aqui, ó, que eu falei para vocês, ó, os produtores, eles acreditam que a pesquisa, ó lá, 39%, não sei, tá errado, né, esse percentual aí, acredita que, mas a maioria, vamos dizer assim, acredita que os produtores, que a pesquisa possa solucionar os problemas deles. Não sei por que ficou dessa forma aí, ficou somando 50% só. Mas só para a gente visualizar, né? O acesso aos resultados de pesquisa. Olha só, gente, a maior parte não tem acesso aos resultados, né? Aquilo que eu falei para vocês. E também não tem acesso aos centros de pesquisa e até universidades, né? E aí nos relatos você ouve as coisas mais absurdas, assim, né? Tipo assim, mas eu não sei como que eu vou chegar lá e procurar um pesquisador, né? Não é muito difícil, lá eles atendem a gente, né? Então você vê que até a forma como a gente se coloca para o produtor dificulta a vinda dele também, porque a gente fica muito naquela passividade, a gente não vai e espera que ele venha, né? A gente tem pesquisa para fazer, a gente tem aula para ministrar, a gente tem extensão para desenvolver, mas essa extensão não envolve esse sujeito da nossa pesquisa, a gente só vai até o produtor para coletar dados. Quantos vão para dar uma devolutiva da pesquisa, para dar um curso, como o CODAF costuma promover aqui, né? Então, assim, são poucos. E aí o produtor, ele se fecha mesmo, porque ele fala, puxa vida, eu perco um tempão aqui para atender o pesquisador, ele vem aqui, coleta um monte de dados que eu nem sei direito para que é, né? Que às vezes a gente chega para coletar dados, a primeira coisa que o produtor fala, não é para aumentar imposto não, né? Porque ele já está tão calejado, vamos dizer assim, das coisas que o governo produz para ele, das políticas públicas que nunca chegam direito, né? Ou quando chegam com um ônus muito maior do que o bônus que elas deveriam proporcionar, que a gente tem essas dificuldades para coleta de dados, né? Então, aqui eu trouxe para vocês, a gente fez durante essa pesquisa uma ordem com os produtores, os pesquisadores de São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná, e a percepção do produtor com relação à pesquisa, tanto a abordagem quanto ao instrumento de coleta de dados. E a gente percebe aqui nessa comparação como está desconexo uma coisa da outra, né? Então, por exemplo, os pesquisadores, eles acham que o vocabulário é fundamental estar adequado para o produtor, e tem que estar mesmo, né? Só que eu acho que eles não estão conseguindo, porque o produtor coloca em primeiro lugar que ele não entende o instrumento de coleta, né? Então, totalmente desconexo. Essa desconexão é grande. Depois, olha, em segundo lugar, os produtores disseram que não se sentiram confortáveis com perguntas pessoais, tá? Olha só, para os pesquisadores, as perguntas pessoais vão lá para baixo, ó, 8º e 9º lugar. Eles não se preocupam de evitar
tipo de pergunta pessoal. Porque se a gente normalmente chega, eu já vi vários pesquisadores chegam e falam, olha, a gente não vai perguntar nada pessoal. Qual que é a renda da sua propriedade? Né? Então, assim, muitas vezes o produtor fica extremamente desconfortável, né? Principalmente quando ele não tem uma relação de confiança. E essa relação de confiança, ela só vai nascer com o diálogo. Não adianta a gente ir uma vez lá e querer retirar tudo as coisas dele. A gente tem que estabelecer uma relação. Eu tenho certeza que os pesquisadores do CODAF, eles têm melhor acesso aos produtores que vêm sempre para os cursos e que estão estabelecendo essa relação de confiança do que com os outros, né? Então, e isso é natural. Eu tenho uma orientada que é produtora rural e ela participou aqui com vocês, a Tina, já que muitos devem conhecer, ela tinha muito mais facilidade de coletar dados. Por quê? Porque o produtor confiava, sabia que ela não ia usar aqueles dados para prejudicá-lo. Não que a gente vá fazer isso, mas talvez a gente não consiga passar essa confiança, tá? Aqui, ó, em terceiro lugar, os produtores dizem que os pesquisadores deveriam perguntar o que eles querem falar, ou seja, ir ao encontro das demandas deles. E a gente aqui, fechado nos nossos gabinetes, nas nossas salas de pesquisa, a gente supõe que, olha, eu acho que tal coisa vai ser interessante, né? Em vez da gente ir lá e saber o que eles estão precisando também. Porque muitas pesquisas alcançariam seus objetivos muito mais facilmente se elas viessem de uma demanda do próprio produtor, tá? E apenas os profissionais lá, os pesquisadores do Paraná, indicaram isso como um agente facilitador, mas foi um dos entrevistados, tá? Aí, ali a questão da identificação, gente. Então, a gente viu que apenas lá o Rio Grande do Sul também coincide, né? Em quarto lugar, a identificação é importante. Que identificação é essa? Tanto no instrumento de coleta, você identificar no instrumento de coleta da onde você é, quanto a sua própria identificação, você estar identificado. Porque você vai lá coletar dados, você fala, eu sou da Unesp. Não tem uma carteirinha para mostrar? A gente está identificado, tá ou com o carro da universidade, ou tá com uma camiseta, né? Ou um documento que possa identificar que você realmente é um pesquisador da Unesp, né? Então, isso eles sentem muita falta, porque muitas vezes eles não sabem de onde você é de fato. E como hoje em dia, né, a gente tem medo de abrir o portão de casa para alguém que vem falar que vai fazer uma pesquisa, eles também, né? Então, no campo, eles ainda estão mais suscetíveis a bandidos, a agentes mal intencionados, vamos dizer assim, né? A questão do tempo de resposta, também essa questão do tempo de resposta. Muitas vezes a gente vai com pouco tempo para a coleta de dados. Entrevista com o produtor, gente, tem que ter tempo. A gente vai sentar, a gente vai tomar aquele café que ele vai oferecer pra gente, a gente vai comer aquele pãozinho de casa, né? A gente vai sentar lá e deixá-lo falar e manter uma relação um pouco mais, né, de confiança, de simpatia, de empatia, para que ele possa responder. Muitas vezes também ele vai contar um monte de coisa que não está ali no teu instrumento naquele momento. Mas isso faz parte, a gente tem que entender que faz parte do processo de coleta de dados. E muitas vezes o caderninho de campo junto é fundamental. Porque às vezes ele vai te trazer informações muito mais ricas do que aquelas que estavam no formulário. Tá? Então, isso é muito importante. Da mesma forma, olha só, em sexto lugar ele aponta, e ninguém apontou isso, nem como um facilitador, nem como um dificultador, não dispor das informações de cabeça. Essa preocupação figura em respostas extras de apenas 3 pesquisadores que fizeram essa observação. E o produtor coloca isso como sexto lugar em ordem de importância. Ou seja, você quer, quantos hectares você tem,
qual o número do teu rebanho, por exemplo, se ele for um pecuarista, quanto você produz de tal coisa, às vezes ele não tem esses dados, ou dados até mais específicos que esse, né? E às vezes, então, na abordagem, na hora que você vai marcar uma entrevista, já é importante pedir para que ele tenha esses dados em mãos, se realmente vai ser importante para a tua pesquisa, tá? Você informar, porque às vezes isso daí tá lá no escritório, tá lá com o contador, tá lá não sei onde, né? Então, ele já traz para a pesquisa isso. Muitas vezes o pesquisador fala, mas fala aí aproximadamente. E às vezes não é o aproximadamente que você precisa, né? Sétimo, não compreender para que serve a pesquisa. Isso é fundamental, a gente deixar claro para ele, para que você está fazendo isso? Por isso que ele te pergunta, isso aí é para aumentar imposto, né? O que vocês vão fazer com isso? Então, deixar claro qual que é o objetivo da tua pesquisa. O oitavo, questionário muito longo para responder, né? Quando o instrumento demora muito tempo e às vezes ele não tem esse tempo todo também. Nas questões de múltipla escolha, o produtor alega que não lembrava das alternativas, então você tem alternativas. Como você está aplicando, né, é um formulário, na verdade, ele não lembrava das alternativas, você falava. Então, o ideal, o que é? É dar também para ele uma cópia, para ele ir acompanhando as perguntas. Facilita muito, né? E aí, diante de todo, eu não trouxe todos os dados, porque era impossível pelo tempo, né? Mas, diante de tudo, a gente fez um modelo do que seria ideal para a gente, dos cuidados que a gente teria que ter enquanto pesquisador, tanto na abordagem quanto na elaboração do instrumento, tá? Eu vou ler rapidinho aqui para vocês, mas assim, na escolha do instrumento, né? A gente tem que saber qual que é o objetivo, né, da nossa pesquisa, qual que é o público, qual que é o tempo que a gente tem de coleta de dados. O vocabulário é fundamental, né? E para isso um teste piloto ajuda muito. E a verba que a gente tem. Se a gente tem verba para poder fazer uma coleta grande, não tem, hoje é um problema, né, de execuibilidade mesmo da pesquisa. O instrumento impresso, de preferência em papel timbrado, que possa ser identificável, né? Os objetivos apresentados no instrumento também, porque se você vai dar uma cópia para ele, ele vai lendo esses objetivos também, né? E de forma, sim, muito simples, muito objetiva, vamos dizer assim, né? Observação sobre o sigilo de dados apresentado também no instrumento, de que esses dados não vão ser anônimos, que ele não vai ser identificado, que esses dados só vão ser utilizados para essa finalidade, né? Então, tem tudo isso. E existe, inclusive, termos de um contrato, realmente, de sigilo de dados, tá? E isso, inclusive, os comitês de ética vêm exigindo, tá? Dê preferência por não identificar no instrumento o respondente, né? Para que você pode criar um código para você saber, mas de forma a não identificar, porque na hora que tem um lugar lá para ele colocar o nome, já pronto, já trava, né? Elaborar questões bastante objetivas, evitar questões desnecessárias, evitar instrumentos muito longos quando possível, a gente sabe que nem sempre é possível, tá? Evitar questões pessoais desnecessárias também, né? Oferecer questões fechadas quando já tiver alternativas conhecidas, porque isso ajuda também, né? Deixando sempre uma opção para outros, né? Alternativas podem ser apresentadas em faixas, como, por exemplo, questão de rendimento, produção, área, já definir assim que fica mais fácil. E também evita, muitas vezes, até você identificar qual que é a propriedade, né? Que às vezes são características tão próprias daquela propriedade que se você não colocar entre faixas, você vai... é aquilo, quem lê, que conhece, já sabe de onde você está falando, né? Apresentar também questões abertas para a riqueza de detalhes, né? E com relação à abordagem, aplicar presencialmente, individualmente, né?
e às vezes com intermediação para agendamento. Por quê? Porque se você não tem o contato com esse produtor, mas tem alguém que tem e que já tem uma relação de confiança, ele vai transferir essa relação de confiança para você, mesmo que parcialmente, porque sabe que você foi bem indicado, né? É igual quando a gente vai contratar alguém, né? Vem com uma carta de referência, né? É mais fácil. Dar treinamento quando, por exemplo, não é só você que vai aplicar, você vai ter um grupo de pesquisadores que vai aplicar para você o instrumento. Teste piloto, né, para calibrar esse instrumento. Explicar os objetivos da pesquisa, mesmo que eles estejam lá no instrumento, é importante que você explique, para que ele tenha realmente esse conhecimento, né? Aqui tem uma coisa importante, evitar o uso do gravador ou de filmagem desnecessariamente. Às vezes a gente sabe que vai ser necessário, que vai ser fundamental, dependendo muito do objetivo da tua pesquisa. Mas se for desnecessário, evite. Por quê? Porque isso intimida alguns públicos, e o produtor rural é um deles, tá? Ter sempre caderno de campo, que é aquilo que eu falei para vocês, né? Que vai ajudar muito quando você tem dados extra, o formulário. Explicar quando não entenderam a questão, mas sem interferência. Porque quando a gente está aplicando, às vezes a gente tem uma tendência de falar, por exemplo, você pode responder tal coisa. Não, vamos tentar não interferir, né? Ler, né, em tom audível e devagar. Isso foi uma das reclamações de muito produtor. A pessoa lia, eu não entendia o que ela lia, né? Então, até isso dificulta a coleta de dados. Em caso de questões pessoais necessárias, expor os motivos que você precisa, né, dessa informação. Então, gente, basicamente, são essas questões. E depois a gente vai ter um espaço aí para debate, né? E aí estarei aberta a gente discutir um pouco mais sobre isso. Obrigada.